Temos também o gestor de segurança da informação da instituição de assessoria ao mercado financeiro, Alexandre Trentini. Obrigado. O CISO da ANS, Vitor Sena, que retorna ao palco depois de sua apresentação. Agora vai participar do debate. Muito bem-vindo mais uma vez. Convidamos a presidente da Comissão de Educação Digital da OAB São Paulo e sócia da PEC Sleiman, Edu, Cristina Sleiman. Por favor, bem-vinda, muito obrigado. Ao lado da Graça, por favor. Convidamos também o arquiteto de soluções da CenturyLink, Ricardo Pedro. Obrigado pelos aplausos. É sempre bom entrar sob aplausos, não é? Obrigado. O CEO da Naubatec, Francisco Bernabeu. Muito bem-vindo. E o Country Manager da Arbor Networks, Geraldo Gazelli. Muito bem-vindo, boa tarde. Graça, por favor. Ok. Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Peraí. Agora sim. Bem, obrigada a vocês que estão conosco até esse momento. Podem nos assistir aí de qualquer ponto. Agora, né, o pessoal já está um pouco mais disperso, mas nosso som está chegando aí para todo o evento. Então, nós vamos fazer aqui no painel de encerramento um tema novo. Vamos debater um tema novo. É a primeira vez novo no Security Leaders. É a primeira vez que nós trazemos a discussão sobre serviços, né, para esse palco. E a ideia é, por justamente ser um tema novo, trazer aqui uma primeira rodada com os nossos especialistas e depois abrir para as perguntas e questões de vocês, que eu acho fundamental. Espero que a turma online, que está me acompanhando, ainda esteja aí, né? Agora ficou mais fácil, o expediente terminando, né? Fica mais fácil acompanhar o Security Leaders até o fim. Tenho certeza que vocês vão gostar desse debate, porque eu acho que esse tema é bastante relevante hoje, é uma alternativa que todas as empresas estão avaliando, que é a contratação da segurança como serviço. Bem, para a gente iniciar esse painel, eu gostaria... Deixa eu ver aqui onde é que está... Ah, o Trentino está lá na ponta. Então, eu gostaria de convidar o Alexandre Trentini para fazer uma convocação, é isso, Trentini? Para a gente poder avaliar um pouquinho qual é o grau aí de adesão dos serviços. Você está com a palavra aí nessa abertura. Sim, na verdade, eu queria que vocês aí, quem está de posse do seu celular, entrassem em um site, por favor, aí. É www.menti.com. E aí vocês vão digitar um número aí. Por favor, depois que vocês digitar na tela, não dê o enter para eles tomarem nota desse primeiro número, ok? Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? A colinha está bem esperta aqui atrás, aqui, ó. É 43, o primeiro, por favor, 43, 88, 96, exatamente. Vocês digitam isso daí só para a gente entender um pouquinho do nosso público, né, Graça? Entender quem que conhece em relação a serviço gerenciado de segurança. E obrigado pela participação de vocês aí, Graça. Vamos iniciar, então. Com certeza. Vamos ver se a gente consegue aí até o final, ou pelo menos no meio do painel, a gente ter uma ideia aí de como é que está aí evoluindo essa nossa pesquisa, essa nossa avaliação. Bem, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta clássica, né? Serviços gerenciados não são novidade, mas cada vez mais as empresas buscam formas diferenciadas de consumir segurança. Esse fenômeno é um fenômeno que começou, obviamente, a própria área de tecnologia da informação já faz uso desse modelo há bastante tempo, mas até hoje ela encontra desafios. Nós já tivemos ondas e nomes, né, que foram sendo substituídos, outsourcing, terceirização, depois TI como serviço, enfim, tem uma série de modalidades. Então, acho que o mais importante nessa primeira rodada aqui, que eu gostaria de ouvi-los, seria justamente entender se vocês consideram que, nesse momento, a gente está vivenciando uma fase diferenciada do consumo de tecnologia como serviço. Vitor, eu sei que você acabou de fazer uma palestra, né? Não vou te dar tempo nem para descansar. Mas eu queria um pouquinho começar pelo lado usuário, depois passo para o Trentini também, para ouvir um pouco vocês, se vocês acham
que realmente, na sua opinião, hoje, Vitor, as empresas precisam efetivamente atentar para a questão dessa modalidade de consumo de segurança da informação? Bom, boa tarde, obrigado novamente aí. Eu acredito que sim, Graça. Eu sou muito inclinado a esse consumo de mão de obra, principalmente mão de obra como serviço, né? E serviços com valor agregado. Eu acho que hoje nós temos alguns novos desafios, né? A gente fala hoje mais coisas de 1, 2 anos, as questões de cloud, né? Nós temos visto aí uma tendência de migração muito grande, né? de ambientes físicos para ambientes em cloud. Sim. Eu estava lendo um estudo recente da Competia, se não me engano, que diz que 90% das organizações que eles entrevistaram milhares de empresas ao redor do mundo, 90% já está adotando algum tipo de serviço em cloud. Sim. Mas, em contrapartida, o que tem crescido no consumo de cloud são serviços embasados em sistemas não críticos. Ou seja, a gente está evoluindo num cenário e caminhando para trás em outro cenário. As empresas estão cada vez com mais medo de levar serviços críticos para a cloud, que é um contrassenso, né? Depois a gente pode até explorar um pouquinho mais. A gente passou por um tempo onde a parte de serviço era realmente o que eles chamavam de eye on the glass, né? As pessoas só olhavam o monitor e te mandavam um alarme. Isso evoluiu muito. Hoje em dia você tem uma série de serviços com inteligência e com valor que você pode consumir. É claro que o provedor de serviço, né, ele tem nome e CNPJ, né? Você tem que ter um critério e você tem que ter uma escolha para aquele cara que faz as coisas de direito, porque você ainda encontra muito no mercado curioso fazendo serviço de segurança da informação. E isso acaba corroborando e reforçando mais essa resistência que as empresas têm de migrar ou de terceirizar algum tipo de serviço. E incidindo em prejuízo, porque é muito mais barato você ter um SOC, por exemplo, um MSS, ou agora está num conceito novo que eles chamam de um time de resposta a incidente, né? Rodando 24/7 em uma empresa que só faz isso, do que montar uma estrutura dessa dentro de casa. Então a gente precisa só quebrar esse paradigma e começar a conhecer melhor as ofertas e quem faz bem e quem não faz, para poder migrar para essa nova onda. Trentino, Vitor falou uma frase agora no final, além de pontuar aí, né, os diversos aspectos da questão, mas ele falou uma frase que é entender as ofertas. Existe uma confusão, tem muitas palavras, né? A gente fala de serviço, nisso está incluído desde o serviço gerenciado até a cloud security ou a segurança em cloud, ou enfim. Como é que o que você acha? Isso contribui para confundir um pouco o mercado? Hoje é difícil. Talvez o primeiro passo seja entender que tipo de serviço efetivamente você está buscando. Você acha que isso é um ponto importante? Você pode falar um pouco sobre essa diversidade de modelos de serviço? Bem, primeiro, boa tarde. Obrigado, Graça. Obrigado a todo mundo pela participação aí. E até aproveitar a gente poder falar o próximo número também, né, Graça? Lá do mente.com, né? Que vai exatamente Sim. isso. Se você possui um SOC interno. O número do Mente agora, ó, eu tomei nota aqui, 757009. Não é bingo não, tá? Mas se vocês puderem tomar nota aí, é 757009. Né? A gente pergunta exatamente isso, né? Bem, eu não tive o privilégio de cumprimentá-lo, mas estava aqui um grande executivo de segurança da informação, né? Uma empresa vendida aí para a NEC, né? Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, né? Mas o próprio Rogério Reis, né? Que hoje é diretor de operações da NEC, ele me ensinou isso há 20 anos atrás. Ou seja, como o Vitor colocou aqui, o que a gente fazia anteriormente, né? A gente buscava um VAR, um valor agregado. Ou seja, você buscava algo pontual para corrigir um problema dentro da tua rede. Então, você tem algum problema com o vírus, você ia lá e contratava um especialista para resolver esse problema do vírus. Então, tem essa sopa de letrinhas que a Graça falou, existe o VAR, o MSM, MSSP que nós estamos falando, e normalmente, uma pequena ou média empresa tenta contratar um serviço daquilo que ela não tem skill, não tem know-how, não tem o conhecimento. Então, ela busca o quê? Um MSSP para proteger e resolver esse serviço para ela, né, Graça? Tá. Então, diante desse cenário, eu até brinco, isso não é uma coisa nova, é uma coisa que tem pelo menos 20 anos aí, nós temos várias empresas especializadas atuando com isso, e aí eu falo o seguinte, se você não tem como contratar em sua totalidade
né? Lógico, você pode ter um CISO, um CSO, depende do nome que você tem dentro da sua empresa. É extremamente importante, se você não tem esse conhecimento, você buscar a empresa que faça isso para você. Você só não contraria por qual motivo? Né? Para fechar aqui essa primeira discussão, Graça. Se você tem um CAPEX muito alto, né? Se você vai gastar muito com CAPEX, né? Em relação a isso e não em OPEX, não tem por que você não ir para a OPEX e contratar uma empresa para que possa servir isso para você. E eu vejo que o mercado fica muito parado nesse sentido, entendeu, Graça? Eles realmente não tentando buscam encontrar responder essa equação aí. Exatamente. Né? Então, essa é a minha visão em relação ao mercado e esse ponto que você colocou. Ok. Vamos começar aqui, Ricardo, com a sua visão, né? Não foi combinado, mas acabou ficando dividido aqui o painel, né? De um lado nós temos os usuários, depois tem a Cristina que vai fazer aqui, né? Vai ser o fiel da balança aqui. E desse lado nós temos a oportunidade de conhecer a visão das empresas e dos profissionais que hoje estão atuando no modelo de serviço. Você acha que essa sopa de letrinhas, ela confunde o cliente, o usuário, na hora de contratar a segurança como serviço? Boa tarde, Graça. Obrigado pelo convite. O que nós vemos no mercado hoje depende do tamanho da empresa. A gente vê que tem cliente que ele tem um conhecimento básico, tem um conhecimento intermediário e muitas vezes avançado. Muitas vezes essa sopa de letrinha confunde aquela empresa que ela está indo para um patamar onde ela nunca investiu em segurança. Realmente, ela está vendo o cenário de ameaça aumentando e ela precisa de ajuda. E muitas vezes ela não tem alguém capacitado da área de segurança para que... Internamente, você diz, nem para assumir isso, não, né? Exatamente. Internamente, ela não tem ainda alguém nesse papel interno, como um CSO, um CISO, para levar isso para o mercado. Então, ela precisa de um parceiro, na verdade, um MSSP, por exemplo, para que ajude ela a escrever, a tomar as boas práticas de mercado para que ela evolua e amadureça nisso. Francisco, na sua opinião, além dessa questão que eu coloquei para o Ricardo, da sopa de letrinhas, você acha que ele meio que citou o exemplo das empresas, né? E aí a gente está falando de médias, né? Muitas médias empresas que às vezes não têm, ou até médias para pequenas, né? Porque o mercado de médias empresas ele é muito grande. A gente fala média empresa, tem a média média, a média grande, a média pequena, mas, enfim, aquele perfil de empresa que às vezes não tem uma área de segurança, uma liderança de segurança que possa assumir, e ela está se vendo aí afetada por todo esse cenário de desafios. Esse seja um modelo. Você identifica uma outra tendência ou um outro modelo que leve à aquisição de serviço? Porque a gente vê empresas grandes também, né? Muitas vezes com áreas de segurança, e que estão avaliando ou já estão até adotando modelos como serviço. Então, na sua opinião, de onde parte essa tendência? Bom, qual é o fator aí importante para essa decisão? Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Se nós pegarmos aí 10, 15 anos, 20 anos atrás, eu não vou revelar a minha idade, mas é alta. O CIO não sentava em uma sala de reunião estratégica. Jamais sentava. Ele começou a ser convidado e ele sentava lá no fundo da sala, né? Hoje, você não consegue imaginar uma corporação sem um CIO participando efetivamente de decisões estratégicas. O caminho que o mercado está seguindo, devido a todos os ataques globais, porque a verdade é uma só, o cybercrime dá muito mais dinheiro do que traficar drogas, né? Então, o responsável pela segurança da informação, o CSO, hoje, ele está começando a entrar na sala de reunião. Ainda está no fundão, certo? Então, isso é uma evolução. Um serviço gerenciado, você não nasce contratando um serviço gerenciado. A empresa não começa, eu não tenho nada e vou logo contratar um serviço gerenciado. Ela precisa começar. Do ponto de vista nosso, de fornecedores, a gente precisa, primeira coisa, resolver aquele problema que ele tem de imediato, de uma forma flexível, de um custo muito baixo, apenas para ele começar a ser treinado, para o cliente começar a entender como que a coisa tem que funcionar. O tempo passa, os
treinamentos são feitos, o cliente ele vai amadurecendo para poder chegar a um ponto de saber pedir. Porque se você não sabe pedir, o serviço vai ser entregue todo errado e a gente não vai conseguir evoluir. Quer dizer, o que você está dizendo que realmente é um processo de amadurecimento, né? Exato. Muitas vezes ele começa por um serviço, talvez, não sei se a palavra correta é essa, mas seria algo básico, né? Exato. E aí ele vai criando uma maturidade, vai entendendo o quanto aquilo realmente vai ser importante para o modelo e, a partir daí, ele evolui. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão e, efetivamente, um serviço gerenciado, diferente do outsourcing, né, que é uma alocação de pessoas, um serviço gerenciado é uma gestão compartilhada com uma empresa que tem experiência naquele processo. Nenhuma empresa vai ter experiência em toda a área de segurança da informação que você tem. Isso é muito difícil. Então, aquele processo, sim, ele precisa ser um processo evoluído. Ok. Olha, uma boa informação para vocês. Nós ainda estamos com 67 executivos nos acompanhando pela internet nesse horário aqui. Então, sinal que nossa transmissão aí, o pessoal está acompanhando a gente. Mandem perguntas. E vocês aqui na plateia também podem fazer perguntas, tanto pelo WhatsApp, mas eu vou aqui nesse, quem ficou até o final, sempre tem que ter vantagem. Eu vou abrir o microfone para as perguntas também agora. Vocês são menos, dá para a gente fazer isso. Então, se alguém quiser fazer pergunta também, é só me sinalizar e a gente consegue aí o microfone para a gente fazer um bate-bola aqui mais interativo no final. Bem, para encerrar essa primeira fase, essas colocações iniciais, eu vou solicitar a você, Geraldo, que também faça aí passe a sua visão de onde você acredita que parte essa necessidade ou essa intenção de adquirir um serviço de segurança. Bom, boa tarde a todos. Graça, de cada um que falou aqui, dá para tirar um gancho. O Trentini e o Vitor se mostraram muito céticos ainda em relação a serviços gerenciados de segurança. Mas essa é uma tendência inevitável. Hoje, as grandes corporações têm condições de construir infraestrutura própria, pessoal especializado, que é muito caro. Só que, se você olhar no segmento total de empresas, tem aí centenas de milhares de empresas que não têm acesso ao último estágio da tecnologia, a treinamento de pessoas, capacitação, tudo isso. Então, serviços gerenciados vai ser como data center. Começou com colocation, depois veio terceirização, outsourcing da infraestrutura, e nós vamos chegar num ponto de maturidade e também de confiança, né? Eu notei o Vitor muito cético em relação a isso. Eu já te dou direito à réplica. Réplica, sim. Né? Não foi à toa que a gente dividiu aqui o painel, né? Mas, Vitor, cabe a nós, a indústria, trazer soluções que te tranquilizem. E é que hoje o que nós estamos fazendo, está havendo, assim como em todos os segmentos, uma convergência muito forte nas soluções de segurança. E o que isso vai levar? Vai levar à criação de provedores de serviços de segurança gerenciados. Uma segmentação muito forte, né? É natural no começo, porque segurança não é um tema simples, eu diria hoje é o tema mais complicado do nosso dia a dia. O CIO, o CSO, é obrigatório hoje a presença dele num board ou numa reunião de decisões estratégicas, mas não há dúvida, do meu ponto de vista, que o que vai sustentar esse modelo é a convergência de tecnologias e a necessidade do mercado para crescer. Vou te dar o direito à réplica. Até, na verdade, não é nem uma réplica, mais um esclarecimento. Né? A questão assim, eu nem sou cético em relação a serviços gerenciados ou serviços de segurança, mesmo porque eu fui gerente de serviços de segurança por quase 10 anos, né? Na maior empresa desse ramo. Né? O que eu tenho uma certa cautela é porque assim, muita gente vai pela moda, né? Muita gente é modinha, faz porque o outro está fazendo. E, às vezes, você precisa de uma análise mais detalhada e tomar a decisão certa. Talvez você não precise de ter toda a sua operação provida, né, por um serviço gerenciado. Né? Talvez sim, talvez você precise, talvez seja mais fácil para você, te dê mais grande escala. Né? Um ponto que é importante ter nos ambientes de serviço gerenciado é uma parceria com o fornecedor, né? Mesmo porque um erro grande das empresas de serviço gerenciado é ter a pretensão de, às vezes, pensar que conhece mais do negócio, mais dos problemas, do que o próprio cliente.
né? Isso de vez em quando acontece, não estou generalizando. Sim, sim, a sua é a posição, Isso. né? E do lado o que eu do acho usuário. que o fator-chave de sucesso para isso é fazer alguma coisa a 4 mãos, né? É ver o gestor de segurança da informação entender onde é o melhor cenário que se aplica, né? E o provedor ter talvez a humildade de entender ali junto com o cliente que não é todo projeto que vale a pena ser vendido, né? Às vezes tem alguns casos, como os próprios colegas comentaram aí também, em alguns pontos que a empresa tem mais especialidade, outros menos especialidade. É impossível você conhecer todas as matérias hoje de segurança da informação, ainda mais com os novos adventos de tecnologia, quando a gente fala aí de IoT. Eu não conheço nenhuma empresa no Brasil ainda já prestando serviço de segurança para IoT, né? Uma série de outras variáveis e vertentes que talvez a pessoa não tenha o domínio completo e se queime até na largada. Vitor, uns segundos. O que você está falando está certo. Por isso que você precisa começar pequeno. Não existe uma receita de bolo. O que existe, todo serviço gerenciado, ele deve ser personalizado de acordo com a forma como o cliente trabalha. Senão não existe. E não existe um serviço gerenciado full. Tudo é gerenciado. Não, ele é compartilhado. Então, o trabalho, o serviço, ele tem que ser moldado de acordo com o histórico, a história da sua empresa. Então, deixa eu fazer uma provocação aqui, Graça, rapidinho, só para fechar. Bom, Ele falou eu que já, ela ó, era esse cético painel também, aqui está então- pronto, né? Eu só vou ficar aqui assistindo. Enfim, a gente não vai levantar no UFC, não, mas brinquei no outro painel, eu vou fazer a mesma provocação para vocês, então, tá bom? A gente brinca, né? Eu sempre falo na área, falo para as pessoas que a gente é lembrado como, gente? Quer lembrar, a Graça vai dar um brinde. Combinado, Graça, ou não? Não, não foi combinado, Não, mas, desculpa, mas tô tá brincando. tudo certo. Na verdade, nós somos lembrados sempre por 3 coisas, eu brinco. O primeiro é o software, segundo é o hardware e terceiro é o esgoto. Alguém quer ajudar aí a responder ou não? O software é o quê? Aquilo que a gente xinga, não é? Que não funcionou. O hardware, o que é? Aquilo que a gente chuta. E o que é o esgoto? Você que está falando aí, o que é o esgoto? Você faz isso aqui, ó, licença. Vou levantar, tá, Graça? Tá. Não é stand-up não, mas eu vou levantar. Você pega na sua casa e você abre assim e olha para o esgoto passando? Quando que você lembra do esgoto? Quando a merda boia. Então, quando a merda boiar, lá para o CSO, para o CISO, para o CEO, ele vai lembrar da gente. Aí ele vai lembrar de segurança. Tem que nascer, tem que ser embrionário. Então, se você não tem como completar, a gente chegou a discutir isso, e contratar em sua totalidade, contrate aquilo que você não é especialista. Contrate aquilo que vai ajudar você a resolver o seu problema. A segurança da informação é uma doença. E através de pequenas pílulas você vai curando isso no dia a dia. É assim que eu vejo o dia a dia, né? É assim que eu tento tratar a segurança da informação onde eu trabalho. Olha, eu vou chamar uma mulher, porque eu acho que chegou a hora, né, de um ponto de equilíbrio aqui nesse debate. Então, com a palavra, Cristina. Cristina, além, né, não é embate, diria, né, mas desse debate, que eu estou achando extremamente produtivo, porque eu sabia que esse tema ia gerar isso, tem um ponto muito importante que só você pode falar aqui para a gente, né, que precisa ser comentado, que é a questão do contrato, né? Exatamente. Esse é o desafio. Então, tá bom, vamos começar pequeno, né? Decidimos, escolhemos o parceiro, né? Percebemos que a gente não consegue dar conta desse esgoto sozinho, então vamos lá, vamos contratar, mas nessa hora precisa fazer um contrato, né? Então, onde que está esse desafio hoje na sustentação desse contrato? O desafio é justamente o compliance digital. Quem é o responsável pelo compliance digital, né? O que eu tenho que me precaver, estar atento? São cláusulas específicas em relação à segurança da informação. Então, não adianta a empresa se atentar somente da porta para dentro. Ela tem que se atentar também da porta para fora. Então, aquele que ela contrata, ela responde juridicamente, ela tem responsabilidade objetiva por qualquer incidente, independente se o incidente decorreu de um prestador de serviço, de um contrato externo ou não, se foi um fornecimento interno realmente, né? Então, porque essas fronteiras, quando você está num serviço, são difíceis, às vezes, de estabelecer na questão de um ataque. Exatamente. Ou de um incidente mais sério, né? São difíceis, mas independente de se estabelecer, existe o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Então, a instituição, a organização, a empresa, ela vai responder de qualquer forma por qualquer incidente. O que muda quando você tem um contrato bem feito
Primeiro porque você consegue, de repente, minimizar o risco, a probabilidade dele se materializar, porque você estabelece obrigações onde o próprio o contratado, vamos chamar dessa forma, ele também vai se atentar, ele sabe que ele tem aquelas obrigações que foram estabelecidas no contrato. Tá? Uma vez que eu não prevejo isso em contrato, vai ficar à mercê do que um magistrado possa vir entender num eventual processo judicial. Então, quando eu estabeleço as regras, fica tudo muito mais fácil. Quando eu estabeleço quais são os serviços que eu estou contratando e o que deve ser entregue, né, quando a gente fala também do nível de serviço prestado e tudo mais, do SLA, isso faz toda a diferença. Então, no aspecto jurídico, na verdade, que eu tenho que me atentar são cláusulas específicas. Qual a blindagem jurídica? E aí eu deixo aqui uma ressalva. Por exemplo, quem que se preocupa com o atendimento ao Marco Civil da internet? Se aqui mesmo foi dito nessa rodada, aqui, nessa brincadeira, vamos dizer assim, que muitas vezes a empresa não sabe o que ela precisa contratar. E isso, na prática, principalmente quando a gente fala de pequena e média empresa, porque as grandes normalmente têm o departamento jurídico, pode até mesmo terceirizar o jurídico, que presta assessoria específica para as questões digitais, mas a pequena e média empresa normalmente não tem. É verdade. Né? E ela acaba contratando uma empresa, ela terceiriza, digamos assim, e aí sem entrar nessa questão técnica de conceito, de terminologia, mas ela terceiriza o serviço e, na verdade, ela pode receber uma ordem judicial e ela não sabe nem para onde buscar, e ela pede para essa empresa que ela contratou, e essa empresa contratada diz, eu não sabia que eu precisava fazer isso. Então, eu preciso entregar uma informação, mas a empresa não foi contratada para isso. Ela faz a segurança, mas não a garantia de que vai identificar um usuário, por exemplo. Cristina, só para complementar, essa questão do respaldo jurídico hoje ainda está baseado, ou tem que estar, ou enfim, no Marco Civil? Quer dizer, o que respalda hoje? Porque, de um lado, o usuário está sempre colocando que realmente falta ainda esse respaldo. Você acha que esse respaldo hoje tem que estar escorado, grande parte dele, no Marco Civil? Eu acho que não é só o Marco Civil. O Marco Civil ele estabelece algumas questões, como, por exemplo, a guarda, armazenamento, Sim, coleta de informações, de dados e tudo mais. Agora, independente da legislação existente, o que eu sempre defendo é que existe a responsabilidade da empresa. Então, qualquer vazamento de informação, por exemplo, qualquer incidente, ela vai responder. E aí a gente volta naquele assunto antigo, bem antigo, que é a gestão de risco. Eu vou ter que me posicionar. Existe lei para isso? Não existe. Qual a tendência? O que tem acontecido, seja nos Estados Unidos, seja na Europa? Existe projeto de lei no Brasil? Então, a gente hoje consegue mensurar e fazer até uma probabilidade. Hoje não existe, mas amanhã, quanto tempo isso pode vir a ser sancionado um projeto de lei? Então, de repente, eu tenho todo um planejamento feito com base, porque hoje não existe a lei, e amanhã sanciona um projeto de lei e muda toda essa estrutura que eu planejei. Então, mas independente da existência ou não de legislação específica, eu tenho que pensar preventivamente. Eu respondo por qualquer incidente. E como eu vou minimizar, então, esse risco se eu me expor a determinada situação? Perfeito. Graça, eu só gostaria de fazer uma pergunta para ela. Sim. Agora, olhando do ponto de vista de fornecedor, a gente leva um tempo para fazer a venda, leva um tempo para poder entender aquele processo, convencimento, tudo mais. Mas quando vai no jurídico, a coisa para. Eu acho o seguinte, ao invés do jurídico ser envolvido no final, ele deveria ser envolvido desde o começo, porque economiza muito tempo de convencimento. Os SLAs, como você aplica uma multa de SLA em segurança da informação? Eu não posso garantir 100%, jamais. Eu serei invadido um dia. Com certeza, não existe segurança 100%. Só posso completar o que ele falou? Claro. Eu acho que Essa questão de quando o jurídico entra no processo. Foi muito bem colocado, porque isso é uma outra questão que a gente defende muito. O jurídico tem que fazer parte do planejamento. Seja uma reunião estratégica, foi uma ideia, vamos implementar, quais são os impactos jurídicos? Normalmente, se fala muito em gestão de risco no aspecto técnico, a probabilidade se acontecer um incidente, mas e as consequências jurídicas? E aí é que entra o jurídico especializado, que algumas empresas, o próprio jurídico interno já tem essa expertise e outras ainda não.
Por quê? O nosso objetivo hoje não é engessar um determinado projeto, mas trabalhar com soluções. Qual é o melhor caminho para viabilizar esse projeto? Eu posso ter um caminho diferente que vai levar ao mesmo resultado, né? Então, qual é a melhor forma de blindagem dessa determinada situação? Vitor, você que gostaria que estava querendo fazer Não, algum eu tenho uma comentário? dúvida, mas eu acho que ela é muito polêmica. Não sei se eu faço ou se eu não faço. Talvez se eu falar, os caras vão levantar os três e vão me bater aqui. Eu vou ter que sair correndo. Não, porque... Você já tá Não acostumado vão, a sabe apanhar. por quê? Não. Mas Não, porque eu tenho aqui uma informação, ó. Pode chamar a tela com o resultado da pesquisa. Então, já está combinado. Você pode falar, eu vou ter que chamar a pesquisa, enquanto isso eles pensam na resposta. Então, Tá bom. pode falar. Não, a minha dúvida é assim, por que nenhum fornecedor... A resposta talvez é um pouco óbvia, né? Mas por que não se coloca em contratos de prestação de serviço cláusulas de lucro cessante? Se existe alguma regulamentação para isso ou se existe alguma coisa que pode ser colocada respeitando determinados limites, por exemplo, como do tamanho do fornecedor? Perfeito. Enquanto vocês pensam na resposta para o Vitor, eu vou chamar a tela com o resultado da pesquisa. Cadê a tela com o resultado da pesquisa? Me informaram que tinha tela com o resultado da pesquisa. Já apareceu. Ah, já apareceu? Já. 54%. Então, 54% sim. Você quer comentar? Acho que você que lançou a pesquisa, Trent. Seria bom, né? Então, na verdade, aí é para você ver, o nosso público aí são 33 respostas, né? Ao qual 18 aí que representa esses 54%, respondeu que conhece o MSS. É muito complicado a gente vender ou comprar algo que a gente não conhece, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer, né, como ela falou, para colocar em contrato, né? Então, isso é muito polêmico. Às vezes eu não sei nem o que eu estou contratando. Eu estou buscando uma empresa, mas eu não estou contratando direito. Ou eu não sei o que eu estou contratando. Será que o SLA está certo? Será que aquilo que estão me entregando está certo? Então, tem até um ponto importante nisso, que nós que estamos diariamente lidando com clientes, e principalmente quando as empresas são pequenas e médias Você empresas... fala um pouquinho mais próximo do microfone. Isso. Pequenas e médias empresas, que muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente o que ele precisa. E aí já começa um primeiro ponto a ser discutido, porque o que vai ser colocado em contrato, quais as cláusulas de SLA e de multa, algo do tipo, se o cliente muitas vezes não sabe o que ele precisa. Nesse momento entra o papel, por exemplo, de consultor, como no caso da CenturyLink, de entender o que o cliente precisa e trabalhar não como um prestador de serviço, como um parceiro, né? Eu vejo uma diferença muito grande nessa questão, simplesmente de você entregar uma solução de segurança, ou você ser parceiro daquele cliente no crescimento, na evolução e na maturidade do ambiente dele na segurança da informação. Acho que isso é um ponto muito importante que a gente vem observado no mercado. Eu gostaria de fazer até uma intervenção agora, muito bem colocado pelo Ricardo, mas a gente passa por uma falta de amadurecimento no lado legal. Chamou bastante atenção, novamente, né, o Vitor e a doutora Cristina, sobre esse aspecto. A internet foi algo que mudou a vida de tudo e de todos. A gente vê grandes adventos da internet, como o Uber, Airbnb, as criptomoedas, que sequer existe hoje legislação ou algum tipo de regulamentação global. A gente já vê alguns desses tipos de serviços sendo banidos de grandes cidades. Eu estou falando aí de Airbnb, Uber, com medidas paralelas, sem regulamentação. O grande problema, a grande questão não é um problema hoje, é como a gente encontrar a forma da legislação acompanhar a velocidade da internet. SLA, sinceramente, é um palavrão para a segurança. Não existe SLA. Você vê que a gente tem conceitos enraizados que, desculpe, doutora, mas é do ponto de vista tecnológico. Daqui a pouco a doutora tem a palavra de novo. E os usuários. Mas são coisas que não combinam e não vão ter como coexistir. Você iria responder, o Vitor está ainda sem a resposta. Você vai responder ao Vitor? Então, tá bom. Vou responder a minha visão. Claro. Isso. Vitor, efetivamente, depende do serviço que você contratou.
nós damos um serviço de análise de código-fonte, análise estática e QA. A gente automatiza todo esse processo de desenvolvimento e qualidade de código. A gente acaba tendo domínio de todo o código-fonte. Eu tenho multas nos meus contratos milionárias se eu doar, vender, compartilhar o código-fonte do cliente. Isso quando se trata de execução na minha nuvem. Mas o fato é que, como nós temos a inteligência do negócio todo, a gente efetivamente é penalizado se a gente não cumprir. E, no nosso caso, sim, nós temos SLAs, porque se nós não analisamos naquele período, a gente é penalizado. Ok? Mas eu posso garantir 100% que o código está seguro? Não. Porque, infelizmente, a cabeça do hacker é uma coisa espetacular. Precisa ser estudado, não desse planeta. Porque todos os dias eles conseguem vulnerabilidades. Todos os dias. Por isso que a gente, todos os dias, tem atualização na nossa ferramenta. Uma vulnerabilidade hoje, você corrigiu, sanou, mas amanhã ela pode voltar a acontecer. Então, é um processo contínuo, né? É uma briga de polícia-ladrão, né? Você sabe muito bem. Não, é isso mesmo. A minha provocação era bem nesse sentido, porque reforça mais aquela questão que tudo tem que ser muito bem estudado e muito bem planejado, né? Eu já passei por situações em outras empresas, onde, por exemplo, a SLA não era referente à questão de resguardar a segurança, mas, por exemplo, também de um produto de segurança, mas em relação à disponibilidade, né? E você tem, por exemplo, um ambiente de e-commerce que você mede efetivamente quanto você perde de dinheiro a cada minuto parado. E em disponibilidades, pegando números grandes aqui só para fazer uma conta, que geraram prejuízos, né, de 1 milhão de dinheiros, né, a multa da SLA era 5 dinheiros. Né? Então, é uma coisa descompensada, desproporcional. Mas a gente tem amadurecido bastante nesse item. O que é importante ter claro, né, é exatamente aquilo que você está contratando e até onde você consegue mitigar com o contrato, até onde você tem que ter um reforço sobre aquilo. Por exemplo, um ciberseguro, né? Muita coisa você vai casar duas soluções para ter o nível de proteção que sua empresa espera, né? É aquela questão da bala de prata. Não vai ter bala de prata nunca. Vai ser sempre... você tem várias opções disponíveis no mercado, você vai abraçar aquilo ou montar o seu Lego da maneira que mais seja efetivo para a sua empresa. Obrigado pela resposta. Nós temos uma pergunta da plateia, aqui presencial, que foi enviada pelo WhatsApp, pelo Flávio Souza. A pergunta é a seguinte: para ter segurança no upload de seus dados críticos para a nuvem, o investimento acaba ficando alto para o executivo, porque quando ele enxerga os riscos, ele entende que quem tem um, não tem nenhum, e terá que manter 2 ou mais fornecedores, tanto de nuvem quanto de conectividade, para ele garantir um pilar de segurança maior. Então, a pergunta é, muitas vezes, quando você parte para esse modelo, você percebe que, na verdade, ter um é arriscado, quem tem um não tem nenhum, então você acaba tendo que ter mais de um, e aí isso acaba ficando caro e a conta não fecha. Ó, o lado do usuário pediu, ali também... Bem rápido. Tem uma discussão que a gente teve aqui na rodada de negócio hoje, que, às vezes, assim, a pessoa, às vezes, abstrai, quando está fazendo um serviço em nuvem, ela abstrai a infraestrutura, mas a infraestrutura existe. Ela só deixa de ter aquilo palpável, né? Um paralelo com um debate que a gente teve no TI Varejo esse ano, né, que foi muito interessante, não foi uma opinião minha, que eu escutei lá e eu sempre uso esse exemplo. Às vezes, quando a pessoa vai abrir um negócio físico, né, na beira da rua, ela não faz isso se ela não tiver ali um circuito interno de segurança, a grade, o vigia, né? Aquele custo é um custo do negócio, né? Às vezes a pessoa, quando leva um serviço para um ambiente que ela não enxerga, intangível, ela abstrai, mas aquele custo, na verdade, é custo do negócio, né? Ela precisa ter aquilo, senão o negócio não é viável. Ela não consegue fazer, ela não tem dinheiro para fazer, né? Você habilitar sem segurança e expor o seu ambiente a um risco que é tão relevante que pode gerar até ao fechamento das suas operações, então... não dá ROI, né? Você não conseguiu viabilizar. Eu vou dar um exemplo. Com essa complementação, Perdão, eu vou dar a palavra para todos aqui responder a pergunta do Flávio. Quem vai começar? Posso começar aqui? Pode. Eu Depois... corroboro com o que o Vitor disse, sem dúvida alguma. Agora, eu não concordo com a forma da pergunta. Existe, sim, hoje, você poderia confiar
Ter um poderia ser poderia suficiente. sim confiar hoje o seu serviço de nuvem a um só, associado à segurança. A grande questão, claramente hoje, é custo. A curva, a inflexão dessa curva ainda não está no ponto ideal. Tecnologicamente falando, eu poderia matar a bola no peito, botar no chão e falar, existe solução que vai te garantir isso aí. O mercado também não está maduro do ponto de vista do provedor de serviço, o que é natural. Sem a tecnologia, você não vai ter o serviço. A tecnologia que permite isso está chegando agora. Perfeito. Vamos lá, na Sim. ordem, agora. Tá, obrigado. Não existe fornecedor que faz tudo. Isso é lenda. Existem, sim, empresas especializadas que fazem parte daquilo que você precisa. Lembre-se, estamos falando aqui de um serviço gerenciado, não da segurança de cloud. Você tem clouds e tem clouds, certo? Então, a segurança de uma cloud, sim, ela é perfeita, quem provê é o provedor da cloud e tudo mais. Agora, quando você fala de um serviço gerenciado que inclui pessoas, processos, produtos, aí é uma outra história muito diferente. Ricardo, qual a sua opinião aí? Temos duas opiniões aí diferenciadas sobre isso. Bom, eu acho assim... Quem tem um, não tem nenhum? É preciso ter mais de um? Depende. Como provedor de serviços, eu consigo, por exemplo, entregar para o usuário, cliente final, tanto uma solução dentro do meu data center, física, e um backup em nuvem, por exemplo. Ou o contrário, Tá. o principal dentro do data center, DR em nuvem, alguma coisa do tipo que ele tenha alternativas. Mas eu acho que, quando a gente fala de tecnologia, hoje existe tecnologia que supre a necessidade de segurança, só que eu acho que tem um ponto importante nisso daí, que é a análise de risco do negócio. Acho que ninguém comentou aqui, mas assim, o Vitor acho que chegou a colocar um ponto nisso daí, mas tudo é baseado em análise de risco. O quanto que aquele negócio... Por exemplo, você tem um e-commerce, você tem só um link internet para ter acesso àquele e-commerce. Se aquela operadora ou se aquele prestador de serviço, o link internet dele falhar, que seu site fica fora, então é uma análise de risco de negócio. Você tem que ponderar isso. Acho que existem os fornecedores que estão preparados no mercado para atender essa demanda, mas eu acho que é uma visão um pouco mais de estratégia da companhia. Essa visão do risco, Cristina, que você falou que é um ponto importante, mas muitas vezes é difícil, né? Então, às vezes, como a própria pergunta remete aqui, às vezes ter mais de um acaba sendo, talvez, uma alternativa para se sentir mais seguro. Mas isso não torna mais complexo o processo de você gerenciar contratos com vários fornecedores? Aumenta o trabalho, né? Mas, do ponto de vista de segurança, eu acho que seria o mais adequado. Eu tenho o plano B ali, né? O meu plano B, no caso, seria uma outra opção desse tipo. Agora, independente da forma de contratação, o que é preciso estar muito atento são as cláusulas jurídicas, são as cláusulas de segurança, realmente. O mesmo cuidado que eu vou ter numa contratação, eu tenho que ter na outra. Então, do ponto de vista jurídico, a importância é essa. O trabalho ele vai crescer, porque é mais uma contratação, mas os requisitos ali serão os mesmos, né? Eu vou aglutinar aqui algumas questões que estão surgindo online, até porque a gente não está com o público assistindo, mas um dos aspectos que tem sido colocados aqui é exatamente, muitas vezes, a ida é fácil, mas a volta, o retorno, a desistência é complicada. Quem pode comentar? Trentini, Vitor? Esse eu acho que é o ponto onde que a gente mais demanda do jurídico, né? O primeiro item que nós temos considerado em termos de contratação de serviço é você ter um contrato bem elaborado. E uma das cláusulas mais relevantes é a cláusula que trata como que o dado vai ser devolvido e descartado no caso de rompimento de contrato ou de finalização de contrato. Tá? Muitas empresas subestimam isso, né? Em outra empresa também que eu trabalhei, antes da gente adotar um serviço em cloud, a gente foi fazer uma consulta com essas empresas que fazem pesquisa, renomadas e tudo, e tomamos ciência de um caso de uma empresa na Inglaterra, que ela fechou as operações porque o provedor dela de cloud tinha encerrado as atividades, deu uma semana para ela para sair, né? E ela não tinha para onde levar os dados.
Isso não estava documentado. Ele pensou nisso na hora do problema, na hora do evento, né? Então, pelo menos nos meus casos, eu tenho batido forte nessa tecla e a gente tem sido bem detalhista com essa questão, bem formalizado no contrato e bem alinhado com o fornecedor também. Não adianta também estar só no contrato e na prática aquilo não acontece. Você tem que ter garantias que aquilo está sendo colocado em prática. Trentini, sua opinião sobre o retorno, como é que... Eu queria falar da outra, mas a gente já está nessa, a gente vai continuar, então. Não, mas pode comentar outra. Exatamente como o Vitor falou. Na verdade, eu acho que também só o contrato, de nada adianta, vou pegar um pouco do BIA, né? Que comentaram aí do BIA, da análise de risco. Aí eu pergunto para vocês aqui, tem que estar aqui, nós 4 aqui, né? A doutora, eu vou deixar você de fora, tá? Vou deixar os 4 aqui que levante a mão. Quem de vocês testa efetivamente no disaster recovery de X em X tempo? Levanta a mão, quem faz isso? Tem um gato pingado aqui, ó. Realmente você... Como provedor, faz parte do plano de negócio que a gente oferta para o cliente. Sim, mas imagina que quantos nesse público fazem isso, né? Sim. Efetivamente está rodando a sua operação e você faz aquela virada, aquele tombamento para o disaster recovery. Eu acredito que pouquíssimos, né? Até porque também não tem essa segunda opção, não tem essa segunda estrutura. Mas é aquilo, né, Graça? Eu vejo de um outro ponto de vista, eu também sou de startups, desse mundo empreendedorismo, eu vejo o conceito do mínimo do produto viável. É o tal do MVP, ou Lean Startup. Uma pessoa que começa algum negócio, ela não vai pensar em toda essa segurança, não vem embrionário, não corre, eu falo, no DNA, a segurança. Então, isso daí, muitas vezes, o cara quer lançar algo no mercado para começar a ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com a segurança. Ele não está preocupado com o disaster recovery. Ele não está preocupado nem com o contrato. Quem que é jurídico? Não sei quem é jurídico. Então, no primeiro momento, ele está pensando o quê? Na verba, no dinheiro. E muito pelo contrário, está pensando, eu vou contratar isso, ele vai engessar o negócio? Não, ele vai lançar e vai colocar isso para rodar. Eu vejo muito isso, muitas startups, é o que movimenta, fomenta o mercado brasileiro, mais de 30% segundo o Sebrae, aí falando o quanto movimenta do nosso PIB também, e são pequenas e médias empresas que fazem isso aqui acontecer. A gente está pensando muito com cabeça de grande, aí a provocação e as pequenas? Como funciona para as pequenas? Né? Então, eu acredito muito fortemente nisso. Por isso mesmo, desculpe, Graça, por isso mesmo, Trentini, que eu fui enfático em dizer que hoje você consegue viabilizar serviços gerenciados de segurança com um certo grau mínimo de garantia de disponibilidade e confiabilidade daquilo que está dos seus dados, né? A gente olhar as empresas grandes, elas têm estruturas enormes nos setores específicos de segurança e tecnologia. Agora, para viabilizar o médio empreendedor ou o pequeno, você tem que ser agressivo. Você tem que acreditar em no primeiro momento. Eu gostaria de comentar o seguinte, existe um risco em todo esse negócio e você ir e voltar. Isso, eu queria que você comentasse aí do ponto de vista de provedor esse retorno, né? Muito bem. O serviço gerenciado, ele envolve pessoas, o processo e o produto. Quem vende ao cliente final não necessariamente é um fabricante, pode ser um distribuidor. Que produtos que eu vou usar no cliente final? Qual é o nível que eu tenho com os meus contratos com esses fabricantes? Eu posso descontinuar um contrato com um fabricante e aí eu paro completamente o processo dentro do cliente. E o cliente não tem nada a ver com isso, porque ele contratou a gente, ele não contratou o fabricante. Sim. Esse é um cuidado que o jurídico também tem que atentar. Tem Quer que dizer, ter esse retorno pode exclusividade, envolver não só o tem provedor, mas esse retorno pode envolver terceiros, tem que fornecedores envolver os de fabricantes, tecnologia. Tem que envolver os fabricantes num serviço gerenciado, porque você tem que ter garantia que aquelas soluções são viáveis do fabricante. Cristina, Então, mas voltou para você. Então, aí e você vai- tinha dito que queria Eu comentar. queria também comentar a questão, Fábio, né? Que o Vitor fez, mas só pegar o gancho dessa, depois eu volto para dele também. Que, na verdade, qual foi a última colocação que você fez? Você tem que envolver os Envolver fabricantes. os fabricantes. Exato. Então, que tem envolver os terceiros fabricantes. aí também no processo. Então, na verdade, existe já a responsabilidade do fabricante, mas quando você coloca... Tudo depende do que você está oferecendo, né? Você escolheu determinada ferramenta e esse fabricante ele vai ter responsabilidade, sim, se um determinado incidente foi provocado por causa daquela tecnologia dele, vamos dizer assim, tá? Não importa o que está sendo desse terceiro. Mas a grande questão é, quando você já coloca isso num contrato,
cliente ou aquela pessoa que está contratando, ela já sabe que não depende de você e que você não garante por ele. O que não quer dizer que, na prática de um eventual processo, você vai ser eximido de responsabilidade, tá? Então, a gente tenta, às vezes, fazer esse jogo na contratação, mas, às vezes, a coisa corre tanto que você acaba sendo responsabilizado, o que te dá direito de ação de regresso contra esse fabricante, tá? E aí eu entro na questão que o Vitor colocou, se ele pode, ele questionou se poderia, por exemplo, limitar a responsabilidade no contrato. Eu entendi que seria mais ou menos isso. Lucro cessante, por exemplo. Né? Isso. Então, aí a grande questão é, o que as partes contratam, o que as partes acordam, vale como lei. Se eu concordar que o meu fornecedor ele vai ter um limite de responsabilidade, eu concordei naquele contrato. Mas também não quer dizer que eu, eventualmente, não tenha que vir bancar uma eventual indenização, aí um incidente que tenha ocorrido. Se o dano for maior do que ele foi responsabilizado pelo contrato, alguém vai ter que pagar por isso. Normalmente, aquele que foi contratado. Então, eu posso ter que arcar, de repente, na frente, pela questão da responsabilidade objetiva, e tenho direito de ação de regresso contra essa outra empresa da qual eu contratei, né? Então, aí, na prática, é dessa forma que funciona. E aí, eu queria fazer uma outra colocação, que foi a respeito das startups, né? Porque é justamente aí que está o perigo. As startups não pensam preventivamente, elas querem o que estoure o seu negócio. Né? A inovação. Num ritmo bem acelerado. Exatamente. Mas elas também têm a mesma responsabilidade que uma outra empresa, uma multinacional, ou seja, quem for. E aí é que está a questão de pensar preventivamente. A startup também pode começar o seu projeto com o envolvimento do jurídico lá do início, na startup. Quem é a equipe? Quem são esse grupo que se reuniu? Por que não faz parte, desde o início, advogados junto, que podem até ser parte ali do negócio em si, da startup? Acho né? que o advogado, ele só é envolvido quando dá problema. A mesma Então. coisa a segurança da informação. Não, mas isso Só está que quando a mudando, empresa é invadida... Você está voltando no esgoto de novo, hein? Você está Está voltando no mudando. esgoto. Está mudando. Está mudando. Por isso que eu digo que o advogado hoje também tem que inovar. O advogado também tem que ter pensamento para frente e buscando solução e não engessar o negócio. Quando a gente conseguir mudar essa imagem, aí muda também, ele vai deixar de ser chamado lá no final quando o incidente já aconteceu, né? Na hora da dor de barriga. E também tem uma questão importante que foi trazida aqui, que, primeiro, os serviços jurídicos nem sempre são acessíveis, né? Os profissionais também, né? E as assessorias jurídicas também não são sempre acessíveis para médias empresas. E uma outra questão é o conhecimento também de tecnologia, que muitas vezes a área jurídica, para realmente conseguir assessorar de forma adequada, ela não possui. Vocês acham que isso também é um ponto importante aí nesse processo? Se você me permitir começar a responder nessa pergunta com um comentário do que foi discutido aqui, basicamente, o que a internet trouxe? Ela trouxe uma redução de custos de uma forma geral em todos os segmentos. Você vê hoje o que novamente, a criptomoeda pode representar. Ameaça o setor bancário como um todo, até, né? Sendo bastante agressivo. O que acontece é que todos os segmentos, em geral, envolvidos com a internet, tiveram que, em um determinado momento, tomar decisões disruptivas. E isso não acontece do lado legal. O marco regulatório corre atrás, e ele deveria vir primeiro. Isso é intrínseco Esse à internet. compasso aí que precisa ser, né? Exatamente. Então, quando a sociedade entender, é muito difícil você falar, vamos regular ou regulamentar a internet. A internet não é para ser regulada ou regulamentada, mas é algo, tem que vir algo disruptivo, não pode ser nós de tecnologia, porque eu, sinceramente, sendo franco e agressivo de novo, SLA não existe em segurança. Existem critérios, requisitos, SLA não existe. Absolutamente. A palavra fabricante vai desaparecer. Olha só, nós estamos com tempo aqui, já me sinalizaram, mas eu queria fazer um desafio. No primeiro painel, eu terminei o primeiro painel solicitando, no painel de ataques, eu solicitei que cada um deixasse uma mensagem positiva, para não ficar aquela sensação, né, que só tem, né, um cenário ruim. No segundo, eu pedi um aconselhamento. Nesse, eu vou pedir uma frase de atenção. Fazer um desafio. Eu gostaria que cada um encerrasse esse painel deixando uma frase de atenção.
Então, primeiro foi uma fase positiva, depois um conselho e agora uma frase de atenção. Na sua opinião, depois de tudo que a gente debateu, porque eu sabia que a gente não ia concluir, porque a gente está inaugurando essa discussão aqui no Security Leader. Mas, na sua opinião, que frase você deixaria ou que mensagem você deixaria de atenção nessa questão dos serviços gerenciados ou cloud, enfim? Eu acho que nós estamos no caminho, né? Na minha opinião, é melhor eu ter várias opções e nem todas serem as melhores do que ter opção nenhuma. Então, para mim, a gente está no caminho. Você lá na ponta, uma frase. Com todos os percalços e dificuldades, é o que o Vitor disse. O serviço gerenciado de segurança vem para auxiliar. Ele não é mandatório, mas ele vem para auxiliar o desenvolvimento. Trentini. Complicado dar uma tuitada a essa hora, né? Graças, apesar que mas aumentou o vocês, caractere de mas 140 para profissional de 280. comunicação é assim. Uma frase eu diria o seguinte, como eu trabalhei em provedor MSS, fica até complicado, né? Então é o seguinte, comprar resultado é melhor do que você chorar depois. Então busque o MSS, compre o resultado, para depois você não chorar. Estou falando que vocês são bons nisso. Cristina, você quer ficar por último a sua frase? Tá bom, vou colaborar. Comece pequeno e evolua junto com o seu parceiro. Aprenda junto com ele até atingir a velocidade cruzeiro do processo inteiro. Perfeito. Você? Os MSS, eles estão no mercado hoje para ajudar a você, inclusive, ter um pouco de maturidade, aumentar o seu nível de maturidade. Então, acho que você comece com pequeno, como o seu amigo comentou, e adquira maturidade para evoluir no serviço de segurança. Ser parceiro do parceiro. Cristina, você. Tenha sempre um advogado amigo, né? Não, mas brincadeira, brincadeira. Ótimo. Você não podia deixar, né? Pois é, não podia deixar, mas brincadeira, gente. O que eu quero dizer aqui, a mensagem que eu quero deixar afinal é que a gente precisa pensar assim, em regras, e não é regras, regrar a internet. Eu preciso colocar meu ponto de vista muito rápido. Mas são regras de convivência, são regras de negócio. E muitas vezes a própria autorregulamentação funciona. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre preventivamente e se atentar, sim, às questões legais. Bem, gente, amanhã nós vamos iniciar o dia com um debate sobre a nova lei de segurança cibernética. Nós já estamos com o Coronel Sabá, já falei com ele aqui, ele está trazendo novidades, a gente começou a discutir isso lá em Brasília. E temos aí, ao longo do dia, também inteligência artificial, IoT. Convido todos vocês a estarem conosco amanhã. Achei esse painel sensacional, foi muito legal a gente debater, criar essa divisão aqui, que, na verdade, acabou sendo aqui bastante colaborativa. Espero que vocês tenham gostado e uma salva de palmas aqui para os participantes desse painel. Muito obrigada.